Olá pessoal, então saiu no Money Times dia 27 de janeiro, Tesouro IPCA bate recorde, é hora de investir nos títulos de inflação? Vamos ver o que eles estão tentando dizer aqui para o pessoal, né? Bom, eles falam aqui de dois títulos, o IPCA 40 e o 55, bateram recordes de rendimento agora no comecinho do ano de 22, com tensões aí por uma possível paralisação dos servidores federais e o orçamento desse ano. Eles citam aqui os 5,71 e o 5,74, ou seja, IPCA mais 5,7, certo? E aí eles dão uma explicação sobre os fatores de risco que elevaram a taxa desses títulos, né? E a gente está vendo, assim, no momento atual, uma tensão bastante grande com a questão do Federal Reserve, né? E, e aqui a conclusão, né? Na verdade, um pouquinho mais do mesmo, assim, a gente vê nessa matéria aqui, ó, que é especialista lá da XP, aqui, ó, em momentos como esse de grandes incertezas não é muito indicado comprar ativos de prazos mais longos. Nós já mostramos, né, em outro vídeo que nós não concordamos com isso, certo? Aqui, ó. E aí, só que eu quero dar outra informação aqui. Lembrando que uma elevação de taxa resulta em desvalorização no preço dos ativos e vice-versa. Bom, a elevação da taxa, ela desvaloriza o preço quando, pessoal? No curto prazo. No curto prazo, certo? A gente tem dois indicativos do preço do Tesouro IPCA, que são a taxa, e essa taxa é uma taxa de desconto de um valor futuro trazido ao valor presente. E qual é esse valor futuro? O valor nominal atualizado, o VNA, que eu tanto falo aqui no canal, certo? Então, se esse valor nominal atualizado fosse estanque, parado, congelado, aí essa frase aqui, ó, seria certa sempre. Lembrando que uma elevação de taxa resulta em desvalorização no preço dos ativos e vice-versa. Então, essa frase ela somente é verdadeira no curto prazo. Por quê? Porque está se falando de apenas um elemento do preço do Tesouro IPCA, que é a taxa. Qual é o outro elemento? É o valor futuro que é trazido ao valor presente na fórmula matemática que o Tesouro usa. E esse valor é o valor nominal atualizado. E como vocês sabem, a gente já falou muitas vezes no canal e eu vou continuar remando contra a maré para trazer esse conhecimento para vocês. O valor nominal atualizado, ele sempre sobe conforme a inflação, certo? Em raros meses no Brasil que houve deflação, ele caiu ali uma virgulazinha de centavo e depois voltou a subir, tá? Então realmente não tem preocupação. E aí o que acontece? Essa taxa, por exemplo, você tinha uma taxa, aí a taxa subiu. No curto prazo, dá uma dor de cabeça tremenda, né? Porque acontece isso aqui, desvaloriza o preço. Só que no longo prazo, pessoal, ele segue e ele caminha para o valor nominal atualizado. Então, o longo prazo limpa essas oscilações de curto prazo e essas eventuais desvalorizações que eles tanto falam no curto prazo, certo? E aí eles ainda citam que essa desvalorização só serão colocadas em prática em caso de resgate antes do vencimento. Claro, fica no vencimento, você vai ter o VNA. Lembrando que o VNA, no dia que eu estou gravando o vídeo, está em R$ 3.796 e a cotação do IPCA 45, que depois eu vou mostrar o gráfico, está em 1.062. Quer dizer, você compra o preço 1.062 e o valor 3.796, tá? Então, essa diferença a gente tem que ter bem presente, certo? E agora eu vou mostrar o outro gráfico que eu elaborei, tá? Ah, Nathan, mas eles estão falando na matéria do 40 e do 55. Bom, certo.
Mas a questão é a seguinte, o 45 acompanha, tá? E é bem mais interessante a gente falar sobre o 45. Eu acredito que o 35 tenha muito mais investidores, tá? De repente a gente pode até fazer isso aqui sobre o 35 também. Já vou explicar o que é esse gráfico. Mas como eu tenho os dados já prontos do 45, que eu fiz toda a planilha do histórico dele desde o começo, né? Desde o dia 10 de fevereiro de 2017, ou 8 de fevereiro, se não me engano, certo? Então são quase 5 anos aí. Ele vai fazer 5 anos, então está saindo do curto prazo e muitas verdades estão começando a aparecer no IPCA 45, que é o título, pessoal. Por que eu estou escolhendo ele também? Porque é o título que mais dá dor de cabeça quando ele sofre marcação a mercado. Porque quando a taxa sobe um pouquinho de nada, o preço ainda oscila muito. E aí vamos mostrar o que é esse gráfico aqui, que vai ficar um conhecimento bem legal, tá? Aqui, pessoal, é a distribuição percentual em termos de... como a tabela do Tesouro Direto. Isso aqui é baseado na tabela do Tesouro Direto, sempre. Tá? Sempre, pessoal. Todos os dados que eu uso aqui são do Tesouro Direto, do site do Tesouro Direto, da seção histórico, tá? Olha só. Nós temos ali sempre o dado de abertura, a taxa de abertura. Então, na linha Y, na linha vertical, eu tenho o percentual de vezes em que o título abriu com a taxa da linha X. Tá? Então você pode dizer, mas essas taxas estão estranhas, Natan. Está em dezena. Está em dezena. Por quê? Porque eu quis pegar o número inteiro, certo? O número inteiro para simplificar aqui a soma das coisas, certo? E aí, então, o que significa esse 45 aqui? Taxa de 4,5. Então, eu sei que a taxa de 4,5 aconteceu em aproximadamente 4% das aberturas, certo? Um comentário sobre essa curva aqui, tá? A maioria das aberturas de taxa, as taxas estavam ali em 5,1, 5,2, 5,3, tá? Que são essas coluninhas mais altas aqui. Por quê? Porque este período histórico, de fevereiro de 17 a janeiro, 21 de janeiro, tá? O gráfico vai até 21 de janeiro de 2022, tá? Nós temos um grande período, 17 e 18, com taxas aí na casa dos 5%, finalzinho do mandato do Temer, em que as taxas estavam sempre acima de 5%, eleição de 2018, que foi um estresse danado. Aí nós temos 2019, que foi um ano de queda de taxas, então todos esses números baixos aqui, ó, começando no 2,8, que foi a menor taxa no dia 4 de novembro de 2019, vocês podem olhar lá na tabela, 2,89 foi, tá aqui, tá? Aconteceu em praticamente 0,08 vezes. Então uma taxa muito rara de pegar, certo? Assim como essa taxa aqui, ó, de quase 6,1%, que foi quando, pessoal? Joesley Day, tá? Lá em abril ou maio de 2017, tá? Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que as melhores taxas, tá? Não só as melhores, tá? Mas as melhores, que são as mais altas aqui, elas acontecem um menor número de vezes, um menor percentual de... Então são taxas mais difíceis de pegar na abertura, tá? Porque é o único dado que eu tenho para fazer uma análise estatística, tá? Se o Tesouro desse os dados de todas as atualizações que eles fazem, tem dias que eles fazem 3, tem dias que eles fazem 5 atualizações, né? Então a gente teria aí uma riqueza muito maior de dados, mas nós não temos, nós só temos as aberturas. Só que isso aqui, pessoal, essas taxas aqui, elas têm essa frequência? Tem, mas elas dependem do momento histórico. Então em 2019, por exemplo, você ia ficar aqui, ó, até os 4,5. 4,5 foi a taxa máxima naquele ano. E só caiu, tá? Então, quer dizer, 2019, no ano de 2019, você estava daqui para cá no gráfico, certo?
E agora em 22, provavelmente nós estamos daqui para cá, para cá. A gente não sabe qual vai ser o máximo de abertura. Mas provavelmente, muito provavelmente, pela conjunção de fatores estressantes, nós teremos nesses IPCAs mais longos, tá? E eu estou usando o 45 só como exemplo, nós teremos talvez um aumento desse gráfico para esses patamares aqui, certo? E aí, pessoal, e aí que eu quero dizer o seguinte, esse gráfico aqui, ele vai obedecer no longo prazo que tipo de curva aqui? A curva normal, a curva de Gauss, ó. Tá vendo que ele está grosseiramente desenhando? Por que não está uma curva de Gauss perfeita, pessoal? Porque os dados ainda não são suficientes, tá? Precisa de mais, precisa de um N maior para desenhar a curva de Gauss, a curva normal perfeita. E a curva normal, tá? Ficaria nessa... O centro dela fica... Por isso que ela não posso dizer que ela é normal ainda, porque o período histórico é muito diferente. São quase que duas curvas de Gauss sobrepostas, né? Uma aqui, certo? Que é um período histórico, que é o de 2019, praticamente. E o outro aqui, que é 2017 misturado com 21, 22, certo? Que aí o ponto mais alto desse período histórico seria 5,3, o mais comum, né? A taxa mais comum, a taxa normal, a taxa que qualquer dia aleatoriamente seria a maior probabilidade de você encontrar. E no período histórico anterior seria ali 3,6, 3,7, como foi em 2019, né? Então, pessoal, isso aí, tá? Como a curva está bem incompleta e faltam dados, tá? A gente não tem ainda uma figura perfeita de longo prazo, mas o que eu posso dizer é que existe uma probabilidade, pelos fatores estruturais internos do Brasil e questões externas do mundo, inflação e tal, continuidade do problema de saúde, etc, 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 questões de petróleo, questões de commodities, crescimento, países em momentos diferentes, né? Um país aumentando taxa de juros, outro país reduzindo, né? Então o país que vai aumentar, os Estados Unidos, o país que vai reduzir, a China, né? Então essas coisas assimétricas no mundo trazem tensões para o mercado financeiro, e aí nós temos uma chance, entendeu, de pegar momentos dessa parte mais difícil de acontecer esse tipo de taxa, né, por exemplo, nesse título. Então é nesse sentido que a gente fala que, na verdade, o mais perspicaz a ser feito, só que aí, de novo, né, a gente não consegue adivinhar a taxa, mas quando ela acontecer é bom poder fazer o investimento, certo? Nunca ficar sem ter um caixa para entrar no título, certo? Que seria nesses momentos aqui que tem toda a chance de acontecer em 2022 pelos fatores estruturais internos, pelas questões externas, pelo momento econômico mundial e pela estatística, certo? Que essas taxas aqui não ocorreram ainda. Então elas têm uma probabilidade de acontecer aqui, porque o contexto econômico, financeiro do Brasil e do mundo está muito diferente, muito mais tensionado, né? E nós temos aí vários eventos ao longo de 2022 para acontecer: alta de juros nos Estados Unidos, as eleições do Brasil, a resposta da inflação, o curso da doença. Então é muita coisa, é muita variável, certo? E as coisas podem desemparelhar e vir para cá. Pode a inflação mundial rapidamente responder à alta de juros dos Estados Unidos, e daqui a pouco o mercado gosta de todos os candidatos, e daqui a pouco as coisas se dissolvem? Também pode, mas eu acredito menos nessa possibilidade, tá? E aí, se tudo isso se dissolver, como é que as taxas se comportariam? Elas voltariam a preencher mais as taxas de meio aqui, para desenhar a curva de Gauss de novo, certo?
Então, pessoal, tá aí mais um conteúdo, tá? Mais um conteúdo aí diferenciado, certo? Eu acho que você deve usar essa informação com prudência, com cautela, tá? Porque a incerteza impera, tá? Lembrando que a gente não faz nenhuma recomendação aqui, mas a gente dá as informações para você pensar no que você vai fazer. Tá certo, pessoal? Lembre que um Tesouro IPCA, por pior que você tenha comprado, vamos dizer que você tenha comprado nessa taxa super rara aqui, né? 2,89%. Né? Lembrando que aqui está multiplicado por 10. Se você comprou nessa taxa aqui, o longo prazo vai resolver esse problema. Porque, assim, pessoal, tem gente, tá, que faz vídeo na internet dizendo que é ruim comprar um investimento com uma taxa real acima da inflação de 3%. Tem gente que faz isso na internet, pessoal. Né? É triste demais, né? É triste demais. Porque qualquer coisa acima da inflação, qualquer rendimento real acima da inflação é muito bom, certo? Tem ações, fundos imobiliários, outros investimentos que tem um período que eles ficam rendendo abaixo da inflação. E só em outros momentos eles vão repor a inflação ou passar a render acima da inflação. Então, pessoal, você tem um investimento que, pelo contrato, ficando até o fim do prazo, você vai ter IPCA mais 3%. Como que isso pode ser ruim? Não interessa o que acontece no meio do caminho. Mas depois foi para 7%. Não tem problema. A questão é, o IPCA mais 3% é ruim? Não, não é, certo? Então, pessoal, fechando parênteses, né, porque a gente se lembra aí de perguntas que vocês colocam na área de comentários, né, de outros vídeos que vocês viram, né, então eu tenho que salientar isso aí, certo? Mesmo quem comprou aqui nessa parte baixa da curva, você tem o prazo a seu favor, tá? E a gente espera que em 2022 surjam oportunidades nessa parte da curva, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.